Continuando falando das grandes mulheres na Bíblia que foram exemplos de fé, exemplo não apenas para as mulheres, mas também para os homens, aprender com aquilo que Deus fez através da vida delas, falaremos de mais uma grande mulher de fé que nós temos hoje, que é Rebeca. A história de Rebeca se encontra lá em Gênesis, lá no capítulo 24, no versículo 15, que vai dizer assim: Considerava ele ainda quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Nós temos aqui um trecho mostrando quem era Rebeca. Era uma mulher bonita, uma mulher formosa, uma mulher virgem, e ela estava ali enchendo o cântaro de água numa fonte, uma fonte de água. E algo interessante. Como começa a história de Rebeca? Abraão, quando ele foi chamar filho, foi escolher, na verdade, uma esposa para o seu filho Isaque, ele não quis pegar nenhuma das mulheres da região de Canaã. Mas ele falou com seu mordomo, um homem que estava há muito tempo servindo a sua casa, que era o mordomo fiel a ele, falou assim: olha, eu quero que você vá até a cidade dos meus parentes, lá na Mesopotâmia, e lá na Mesopotâmia você vai me trazer uma esposa para o meu filho, e você vai lá buscar entre as minhas parentes. E assim foi esse servo, o Eliezer. Ele foi lá na região da Mesopotâmia, na cidade de Naor. Naor, que é a cidade com o mesmo nome do irmão de Abraão, ali Naor. E ele foi até esse local. E lá ele encontrou Rebeca. Mas antes dele encontrar Rebeca, ele havia feito uma oração, pedindo que Deus direcionasse, que Deus guiasse ele nessa jornada e que ele encontrasse essa esposa para Abraão, encontrasse essa esposa para o filho de Abraão, melhor dizendo, ali para Isaque. E quando ele chega lá nessa região onde havia água, ele faz uma oração. E ele pede algo para Deus e fala assim: Senhor, a mulher que o Senhor tem escolhido para o meu servo, Isaque, que essa mulher venha me servir água. E venha servir água também aos meus camelos, aos meus animais que estou trazendo aqui como especialista. E após ele fazer essa oração, ele se chega até o poço onde havia água. E quem é que ele encontra ali? Ele encontra a Rebeca saindo com um cântaro de água. E ele vai e pede água para ela. E ela ali, mais do que depressa, vai trazer água para ele. Essa história nós vamos encontrar aqui a partir do versículo 17, Gênesis capítulo 24, que diz assim: Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse: Dá-me de beber um pouco de água do teu cântaro. Ela respondeu: Bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu a beber. Acabando ela de dar a beber, disse: Tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro do bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Tirou-a e deu a todos os camelos. Um grande exemplo que nós temos aqui na vida de Rebeca é o serviço. É uma pessoa que ama servir, uma pessoa que serve as pessoas à sua volta. Eu quero que você veja algo importante. O poço naquela época não era algo que você descia com a cordinha e puxava, mas você descia algumas escadas até o fundo, pegava ali uma vasilha, um cântaro, um jarro de água, e você subia esses degraus com esse jarro de água. E veja bem, estava ali Eliezer com 10 camelos. Cada camelo bebe pelo menos 40 litros de água. Imagine que ela deu água para todos esses camelos. A quantidade de vezes que ela teve que descer até o fundo do poço, pegar um cântaro de água, esse jarro de água pesado, e trazer para dar de beber aqueles camelos. Então a mulher que tem um exemplo, o serviço, o servir as pessoas, o servir ao próximo. E ali estava Deus escolhendo ali Rebeca para ser alguém que estaria na linhagem do seu filho que viria futuramente, escolhendo para ser esposa ali de Isaque. E Rebeca é um grande exemplo de fé que nós temos, de serviço e de fé. Lá em Gênesis capítulo 24, onde continua contando a história dela, a partir do versículo 42, vai mostrar ali quando o mordomo, o Eliezer, ele conta para a família ali de Rebeca, sobre o motivo da sua chegada, o motivo da sua viagem até a cidade de Naor, da Mesopotâmia. E ele vai dizer assim: Hoje, pois, cheguei à fonte e disse comigo: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se me levas a bom termo a jornada em que sigo, eis-me aqui junto à fonte de água. A moça que saí para tirar água, a quem eu disser: Dá-me um pouco de água do teu cântaro, e ela me responder: Bebe, e também tirarei água para os teus camelos. Seja essa a mulher que o Senhor designou para o filho do meu senhor.
Considerava ainda eu assim, no meu íntimo, quando saiu Rebeca, trazendo seu cântaro ao ombro, desceu à fonte, tirou água, e eu lhe disse: peço-te que me dês de beber. Ela se apressou e, baixando o cântaro no ombro, disse: bebe, e também me darei de beber aos teus camelos. Bebi, e ela deu de beber aos meus camelos. Ele conta a sua história, ele conta a sua jornada. E Rebeca ali, ela creu, ela acreditou que ela era essa pessoa escolhida, a qual deveria ser ali a esposa de Isaac. Que esse servo nessa jornada, procurando uma esposa para Isaac, ela era essa mulher escolhida e ela acreditou. É um exemplo de fé. Quando nós acreditamos que Deus nos escolheu, quando nós acreditamos que Deus nos chamou para fazer algo através da nossa vida, através da nossa família. Rebeca acreditou, Rebeca confiou, Rebeca aceitou o chamado dela ali para ser esposa. E nós temos aqui algo muito importante. Quando ela aceitou, ela decide ali acompanhar o Eliezer até Canaã. Lá ela se encontra com Isaac, ali ela casa com Isaac, e ali ela vai ter filhos. E algo que nós precisamos agora aprender, que não foi muito legal na vida de Rebeca, mas não apenas de Rebeca, também na vida de Isaac. Mas como estamos falando das mulheres, eu quero mostrar para você, mulher, você que é mãe, que a gente tem que tomar cuidado com algo. Em Gênesis, no capítulo 25, no versículo 28, quando Rebeca ali teve filhos, deu à luz a duas crianças, dois meninos, um se chamou Esaú, o outro Jacó. O versículo 28 de Gênesis vai dizer assim: Isaac amava Esaú, porque se saboreava da sua casa. Rebeca, porém, amava a Jacó. E Rebeca, por dar preferência a Jacó, ela acabou atraindo para dentro da sua casa uma divisão, uma briga entre os irmãos. Os irmãos estavam o tempo inteiro disputando um com o outro. E percebia-se que havia preferência dos pais. Enquanto o pai preferia o Esaú, a mãe preferia o Jacó. Isso é algo que não pode entrar na nossa casa. Nós não podemos mostrar preferências por filhos, mas nós devemos amá-los igualmente. Eles têm as suas características diferentes, eles têm as suas escolhas diferentes, os seus caminhos são diferentes. E nós devemos amá-los, devemos amar a cada um deles e não dar preferência. E isso trouxe algo muito problemático na vida da família de Rebeca, porque futuramente Jacó, com a ajuda da própria Rebeca, resolve ali roubar a bênção, de certa forma, a bênção da primogenitura do filho mais velho, que era Esaú. E Esaú ficou com tanto ódio, com tanta raiva, que ele passa a odiar o seu irmão e procura matá-lo. De maneira que a solução que Rebeca encontrou foi mandar Jacó ir para a Mesopotâmia, lá para sua família, para que Esaú não viesse a matá-lo. Então nós temos que tomar cuidado. A preferência por filhos, pode trazer na nossa casa desarmonia e desordem. Mas Rebeca, como mulher de Deus, ela de fé, de coragem, é um exemplo que nós temos a seguir. E eu quero, nesse momento, orar por você, para que você possa seguir o bom exemplo de Rebeca, de aceitar o chamado de Deus, de compreender que Ele te escolheu. Ele te escolheu para ser filha dEle, para ser filho dEle nessa terra, e Ele tem um chamado e um propósito na sua vida e na sua família. Pai, eu quero apresentar em Tuas mãos a minha irmã, eu quero apresentar em Tuas mãos o meu irmão, os Teus filhos, e clamar, Pai, que eles compreendam o Teu chamado, que compreendam o Teu propósito, que creiam na Tua palavra, que creiam naquilo que a Escritura diz e que possam se colocar em Tuas mãos, que possam caminhar em direção a uma nova trajetória de vida, a um novo caminhar de vida, a uma cidade celestial, a qual o Senhor tem nos chamado para que nós estejamos lá. Caminhar de braços abertos para o Teu reino, confiando na Tua palavra e na Tua promessa. O Senhor tem nos chamado, o Senhor tem nos escolhido, e que nós possamos aceitar o Teu chamado e a Tua escolha. Visita essa casa, essa família com a Tua bênção, que os Teus filhos vivam debaixo da Tua bênção. Eu peço, Pai, traga harmonia entre os pais e os filhos, que toda contenda, que toda divisão, que toda briga seja arrancada em nome de Jesus dessa casa, dessa família, mas que haja da harmonia do Senhor, que haja da paz do Senhor, que haja da provisão que o Senhor tem sobre essa casa e essa família. Eu oro desde já agradecendo, em nome de Jesus. Amém.